pessoal, sejam bem-vindos ao canal Vem de Química, bebê! Eu sou o professor Matheus Narras e nessa aula falaremos sobre algumas pilhas comerciais e baterias que a gente encontra no nosso dia a dia. Já tivemos na aula anterior o funcionamento de uma pilha de laboratório. Essas pilhas que veremos hoje funcionam do mesmo modo, só fisicamente que são diferentes e as reações que ocorrem nos seus interiores também são diferentes. As reações que veremos hoje são reações bem mais complexas que a pilha de laboratório. Mas fique tranquilo, você não vai precisar montar essas equações. O que você vai precisar é saber interpretá-las. Então, se você ainda não se inscreveu no meu canal, aproveita, se inscreva agora. Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos. E antes da aula, roda a vinheta. Para a gente começar a falar sobre as pilhas comerciais e as baterias, dá uma olhada aí nesse primeiro exemplo, a famosa pilha seca. Pilha que a gente usa muito no nosso dia a dia, não é mesmo? Olha o formato cilíndrico que a gente está acostumado a ver. Vejam que a pilha seca ela tem um cátodo, que ele chama aí de barra de grafite, então a barra de grafite para a gente é o cátodo nessa pilha. A gente tem um ânodo lá embaixo, representado pelo zinco, entre outras substâncias que participam das reações que transformam energia química em energia elétrica nesse dispositivo. Vejam, nas reações a gente tem o ânodo. O ânodo nessa pilha é o zinco, independente se você sabe quem é o ânodo ou quem é o cátodo, o que você tem que saber é que no ânodo ocorre oxidação. E a gente consegue visualizar isso pela reação, não é mesmo? Vejam os dois elétrons sendo doados nessa transformação. No ânodo ocorre oxidação, e a oxidação é doação de elétrons. Estão lembrados que o ânodo é o polo negativo da pilha? Lembra que eu mostrei na aula passada? Para a gente memorizar o mais CRAL menos? O cátodo é o polo positivo, é onde ocorre redução. O ânodo é o polo negativo e é onde ocorre oxidação. Olha o cátodo que a gente tem aí, ó. O cátodo acontece duas reações, é bem diferente do que a gente estava acostumado, mas não tem problema. Visualizem que eu tenho o recebimento de elétrons agora. Os elétrons estão antes da seta, sendo recebidos pelo íon amônio. Existe uma redução associada. Ao passo que a gente tem alguém doando elétrons, alguém tem que estar recebendo esses elétrons. E a gente tem, então, o cátodo como sendo o polo positivo dessa pilha. Se a gente somar a reação que acontece no ânodo com a reação que acontece no cátodo, a gente pode ainda chegar na equação global. Mas não vou chegar nesse detalhe, não é a ideia desse momento. A ideia é que você vai visualizando os vários exemplos de pilhas e as informações que a gente pode tirar dali. Olha a pilha alcalina, que a gente ouve muito falar também no nosso dia a dia, não é mesmo? É uma pilha muito parecida com a pilha seca. Os compostos que participam das reações são muito parecidos. Vejam, a gente tem um cátodo e um ânodo. Mesma coisa, o ânodo acontece doação de elétrons. No cátodo, recebimento de elétrons. Então, o ânodo dessa pilha é o polo negativo. O cátodo dessa pilha é o polo positivo. A gente tem até a reação global já representada aqui. Eu poderia falar várias outras coisas. Eu poderia dizer que o eletrodo de zinco corrói, diminui a massa, afinal ele é o ânodo, é quem oxida. Eu posso falar que no eletrodo positivo a gente tem uma redução, normalmente um aumento de massa. Essa pilha é alcalina justamente pelo fato de apresentar íons OH- no seu interior e participando das reações. Pilha alcalina vem justamente de meio alcalino, de meio básico. Temos aí um outro exemplo de pilha muito usada no nosso dia a dia. Na sequência eu vou mostrar para vocês mais dois exemplos. Vamos lá. Olha aí a famosa pilha de mercúrio. Já devem ter visto, não é mesmo? Aquelas pilhas bem pequenininhas, normalmente a gente usa ou usava, né? Para colocar em relógios ou algo que utilizava um dispositivo que tinha um espaço muito reduzido para a pilha. A pilha é bem compacta de mercúrio, mas vejam, ela também é composta por um ânodo, tá vendo que ele mostra lá em cima que o zinco é o ânodo, e também por um cátodo, que é uma mistura de óxido de mercúrio 2 com grafite. Grafite, na verdade, ele é inerte, é só para conduzir eletricidade. Olha o que a gente tem aí, justamente a reação global dessa pilha. Vamos analisar essa reação global? Vejam, o NOx do zinco é zero, porque é uma substância simples. O NOx do oxigênio normalmente é -2, portanto o mercúrio só pode ser +2 nesse caso.
Já do lado de lá, a gente tem o oxigênio -2 e o zinco +2. O zinco tem NOx +2 sempre que ele está ligado a outro composto. E aqui a gente tem o mercúrio 0. Dá uma olhada, temos aí o quê? Uma reação de oxirredução. Vejam, o zinco está passando de 0 para +2. Se o zinco está passando de 0 para +2, a gente visualiza aqui um aumento do NOx. Quando aumenta o NOx, a gente tem o quê? Oxidação. Confirma então que o zinco é o ânodo, porque quem está no ânodo é quem oxida, não é mesmo? Vejam, pela própria equação global, a gente consegue chegar nessa conclusão. Ele nem precisava ter me falado que o zinco é o ânodo. Da mesma forma, ele não precisaria me falar que o óxido de mercúrio 2 faz parte do cátodo. Justamente porque o mercúrio está passando de +2 para o mercúrio 0. Se houve uma diminuição do NOx, a gente confirma então que essa substância está sofrendo redução. E quem sofre redução é quem está localizado no cátodo. Lembrando que o ânodo é o polo negativo da pilha e o cátodo é o polo positivo. A ideia aqui é que a gente consiga estabelecer relações entre as pilhas mais usadas no dia a dia com a nossa última aula. Você já deve ter ouvido falar das baterias níquel-cádmio, né? Era muito usado essas baterias em celulares um pouco mais antigos, não é mesmo? Também temos uma bateria. Bateria normalmente é uma associação de pilhas, mas funciona do mesmo jeito. A gente tem alguma espécie oxidando e outra reduzindo. Dá uma olhada na equação global que foi dado aí. Vamos analisar? O cádmio ele está iniciando com NOx 0, porque é uma substância simples. O níquel aqui está com NOx +3, concordam? Esse 3 que está aqui embaixo do OH escorregou do níquel. O cádmio do lado de lá ele tem NOx +2, vejam esse 2 aqui embaixo. E o níquel também tem NOx +2, olha esse 2 aqui embaixo. Concordam que houve uma oxirredução entre níquel e cádmio? Vejam, o cádmio ele tinha NOx 0 e o cádmio passou para NOx +2. Eu tive um aumento do NOx. Que conclusão que a gente tira? Que em uma bateria de níquel-cádmio, o cádmio ele sofre oxidação. Se ele sofre oxidação, o que você pode falar? Que com certeza ele é o ânodo dessa bateria. Em contrapartida, a gente tem o níquel sofrendo redução. Por que redução? Porque ele passa de um NOx +3 para um NOx +2. Diminuição do NOx representa redução. A gente pode dizer que na bateria níquel-cádmio, o níquel reduz. Essa redução faz com que ele esteja localizado no cátodo dessa bateria. Lembrando que o cátodo é o polo positivo mais CRAL e o ânodo é o polo negativo. Eu ainda poderia dizer várias outras coisas. Poderia dizer, por exemplo, que nessa bateria, como o cádmio ele aumenta o NOx, ele oxida, a plaquinha provavelmente vai corroendo, diminuindo a massa. Eu posso ter um acúmulo de massa lá no eletrodo onde se encontra o níquel. Enfim, eu posso falar várias outras coisas. O que tem que ficar claro aqui é que você vai encontrar diversos tipos de pilhas e baterias nos exercícios. Independente se você conhece o funcionamento ou não, saiba que todas têm o mesmo princípio, uma espécie que oxida, uma que reduz. Disso eu posso tirar várias informações. Perceberam nas pilhas que eu mostrei para vocês? Só com a equação global da pilha eu consigo falar tudo sobre ela. Eu sei quem oxida, quem reduz, quem é o cátodo, quem é o ânodo, quem é o polo positivo, negativo, de onde os elétrons vão para onde, de onde os íons passam para onde, qual eletrodo corrói e diminui a massa, qual eletrodo aumenta a massa, enfim, com uma informação bem simples. Nesse caso que eu mostrei aí com as reações, a gente consegue falar muita coisa sobre as pilhas e as baterias. Por isso, quanto mais vocês praticam atividades e exercícios referentes a esse assunto, mais segurança vocês sentem também. Eu quero mostrar para vocês, na sequência, que existe uma pilha, um tipo de bateria, que a gente chama de célula combustível, que tem aparecido muito nas provas, e o funcionamento dela é um pouquinho diferente do convencional, então eu quero registrar aqui para que vocês tenham facilidade se aparecer um exercício desse tipo de pilha. Bora na sequência! Então temos aqui um exemplo bem simplificado de uma célula combustível. Também pode ser chamado de pilha de combustível, enfim. É um dispositivo que também serve para transformar energia química em energia elétrica. A célula combustível, esse exemplo que eu estou mostrando para vocês,
Normalmente é alimentada por dois gases muito importantes para a gente, que é o gás hidrogênio, vejam, entrando aqui num compartimento dessa célula combustível, e o gás oxigênio, que entra por um outro compartimento. Vejam aí em laranjado, a gente tem o ânodo e a gente tem o cátodo. Lembrando que o ânodo nada mais é do que a região onde vai ocorrer oxidação, isso não muda, é uma pilha do mesmo jeito, e o cátodo é a região onde vai acontecer redução. Só que percebem que eu não falo para vocês do que é feito o ânodo e o cátodo. É um metal ou é uma espécie condutora de eletricidade. Pode até ser grafite, que não é um metal, mas a gente sabe que o grafite conduz eletricidade. Ele ali é inerte, porque quem vai sofrer as reações são os gases que vão entrar nessas células, na célula combustível. Por exemplo, o hidrogênio, não esqueçam, isso vocês precisam saber. O hidrogênio ele sempre entra no ânodo, enquanto no cátodo sempre entra o oxigênio. Então, no ânodo, vamos colocar aqui, no ânodo, a espécie que entra é o hidrogênio. Se o hidrogênio entra no ânodo, e a gente já estudou que no ânodo ocorre oxidação, o que vai acontecer? Uma doação de elétrons. Beleza? Quando o hidrogênio doa elétrons, ele se transforma em H+. O seu NOx aumenta, concordam? Porque ele tinha NOx 0, a carga que ele pode adquirir é +1. Isso a gente já estudou em NOx também. É lógico, essa reação não está balanceada. Vamos deixar ela balanceadinha? Basta colocar um 2 aqui na frente para ficar com 2 hidrogênios. 2H+, tá certo? Que equivale a H2, quanto a gente está balanceando a equação. Só que quando eu coloco um 2 na frente do H+, eu fico com duas cargas positivas. Então eu preciso colocar um 2 na frente do elétron para ficar com duas negativas e zerar. Afinal, antes da seta, a carga está zerada. Também tivemos uma aula de balanceamento de reações de oxirredução, em que eu mostrei para vocês que quando você balanceia uma equação, não balanceia apenas os átomos, balanceia também as cargas dessa reação. Beleza? Então temos aí a primeira reação que ocorre, a oxidação lá no ânodo. Só que aí, o que acontece? A formação desse tal H+. Está vendo que aqui a gente tem, o hidrogênio ele entra no ânodo, ele sofre oxidação. Nessa oxidação ele doa elétrons, esses elétrons vão passar pelo fiozinho, concordam? Aqui é o fluxo de elétrons. E vão chegar lá no cátodo. Só que quem está entrando no cátodo do outro lado, no outro compartimento? O oxigênio. Então vamos colocar aqui no cátodo a reação que ocorre. O oxigênio, o O2, ele acaba recebendo esses elétrons. Concordam? Ele acaba recebendo os elétrons. Só que para o oxigênio receber elétrons, ele tem que ficar com uma carga negativa. E o oxigênio, ele fica com carga normalmente 2-, não é? Que é o seu NOx tradicional. Se eu fiquei com duas cargas negativas, a conclusão é que eu preciso de 2 elétrons aqui, para ficar com duas negativas desse lado. Balanceando essa equação, eu vou colocar um meio aqui. Eu vou deixar com número fracionário. Se você não quiser, você pode balancear do jeito que você bem entender. De qualquer forma, eu percebo uma oxidação aqui do oxigênio, porque ele tinha NOx 0 e ele passa a ter um uma redução. E ele passa a ter um NOx 2-. No cátodo ocorre redução. Vou anotar aqui, no cátodo, redução. Já estava anotado ali embaixo, mas a gente coloca de novo para que você não esqueça o tipo de reação que está acontecendo. Legal! Então lá no ânodo está sendo gerado H+. No cátodo está sendo gerado O2-. Percebem que aqui nesse meio, entre o cátodo e o ânodo, lá em azul na célula combustível, a gente tem um eletrólito. Eletrólito é um meio que permite a passagem de íons. Está vendo que os íons H+, que foram formados no cátodo, no ânodo, estão indo em direção ao cátodo? Justamente fazer o quê? Se juntar com O2-. Porque quando o H+ se junta com O2-, o que forma? Água. O produto dessa reação é a água. A água, na verdade, é um subproduto dessa transformação. Porque, na verdade, a função da célula combustível é gerar eletricidade. Está gerando, tem doação de elétrons e recebimento. E como subproduto, vejam que aqui embaixo sai água.
Ah, professor, mas por que está saindo oxigênio e hidrogênio também? Porque fica entrando muito hidrogênio e oxigênio. Nem todo hidrogênio e oxigênio consegue oxidar e reduzir. Então ele entra e sai, entra e sai. Uma parte oxida e uma parte reduz. E como produto ainda a gente forma água. Tanto é que se você juntar a reação do cátodo com o ânodo, junta as duas reações. Eu já tenho 2 elétrons nas duas, ó, vou cortar 2 elétrons da primeira com 2 da segunda. Na hora que você soma tudo, olha o que vira. H2, vou colocar o estado físico aqui, mais meio O2, se transformando em 2H+, mais O2-. Mais 2H+, mais O2- é a famosa água. A água que se forma pela junção do íon H+, com o íon OH-. Demais, não é mesmo? A célula combustível ela serve para quê? Para gerar corrente elétrica. Corrente elétrica por meio de reações de redução e oxidação do hidrogênio e do oxigênio, que são gases muito fáceis de a gente encontrar, não é mesmo? Olha lá, quando a gente coloca em contato numa célula combustível, que é um dispositivo que tem cátodo, que tem ânodo, propício para acontecer as reações de redução e oxidação, não tem uma transferência de elétrons? Os elétrons saindo do ânodo indo em direção ao cátodo? Essa transferência de elétrons gera uma corrente elétrica. Esse é o objetivo da célula combustível. Além disso, na célula combustível, a formação de água. Tem problema. Aliás, um dos grandes problemas das pilhas está onde? No descarte, não é mesmo? Porque a gente sabe que o descarte de pilha e bateria é muito importante pelo fato de apresentar normalmente metais pesados no seu interior. A gente sabe do grande problema dos metais pesados, eles são cumulativos nos organismos, então o descarte é muito importante. Vejam aí, a célula combustível tem esse problema justamente porque o produto dessa reação é água, certo? E o grande foco ali é somente a geração de eletricidade. Quero mostrar para vocês, deixar claro, é que independente se é uma pilha combustível, se é uma pilha de mercúrio, se é uma pilha de laboratório, se é uma pilha seca, seja qual for, o objetivo é sempre o mesmo. Consumir substâncias que estão ali no seu interior, substâncias químicas, e transformar essa energia química em energia elétrica. Lembrando que todo o processo que a pilha faz é um processo espontâneo. Basta você ter as condições para a reação acontecer que ela vai acontecer. Você não precisa forçar a nada. Aliás, quem força reações de oxirredução é lá na eletrólise, assunto das nossas próximas aulas. Então, se você curtiu essa aula, se te ajudou, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, curta o vídeo e eu te espero na nossa próxima aula. Até lá!